Bom, galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E assim, eu montei um quebra-cabeça sobre essa situação inteira que aconteceu do Marcelo para tentar achar quem errou. E eu me surpreendi com o resultado. Esse provavelmente vai ser o último vídeo em que eu vou falar sobre essa situação do Marcelo, até porque ele já se posicionou, o Fluminense já se posicionou. Escutei algumas coisas de pessoas que trabalham dentro do clube e, cara, é surreal o que esses caras fizeram com o Fluminense agora nessa reta final. No momento primordial, um dos piores momentos do Fluminense na temporada, o Fluminense brigando para não cair, faltando 6 jogos para acabar o campeonato. O que esses caras fizeram por causa de ego. Cara, ego, ele gera guerra em um país, sabe? E aconteceram diversas guerras em países por causa de ego. O ser humano tem ego, todo mundo tem ego. Eu tenho ego, você tem ego, né? Que eu falo que é o demônio que tem dentro do corpo da gente, que é o ego, que o ego destrói tudo. E o ego fez isso com o Fluminense agora. Essa bomba que aconteceu do Marcelo, que ninguém estava esperando que o Marcelo iria sair da forma que saiu nesse momento. O cara acabou de ganhar um estádio. O Fluminense, a instituição, acabou de nomear um estádio em Xerém com o nome do Marcelo. Tem um mês isso. Não tem um ano, não. Tem um mês. Ninguém esperava isso. Você tem noção que tem pessoas, torcedores do Fluminense, com tatuagem? Tem tatuagem do rosto do Marcelo no corpo. Ele é um ídolo pra torcida, goste você ou não. E aí você deve estar pensando assim, o Marcelo tá errado, ou então você tá pensando, o Marcelo tá certo. E aí, vamos jogar o jogo de quem tá certo e quem tá errado, eu vou te surpreender, porque tá todo mundo errado. Todo mundo errou, e quem sofre é eu, torcedor do Fluminense, é você, e obviamente a instituição chora nesse momento. Imagina um triângulo na sua cabeça, um triângulo, a fórmula, um triângulo na sua cabeça. Aonde, no topo do triângulo, tem esse rapaz aqui, ó, chamado Marcelo. Do lado direito tem a diretoria do Fluminense, do triângulo. Em cima tem o Marcelo, do lado direito tem a diretoria, e do lado esquerdo tem o Mano Menezes. E no centro do triângulo, no meio do triângulo, tem uma coisa chamada Fluminense, que é o centro, é tudo. Fluminense é mais importante do que tudo que eu acabei de citar. Dessas 3 coisas que eu acabei de citar, Marcelo, diretoria e Fluminense, Marcelo, diretoria e Mano Menezes, o Fluminense está no centro. A coisa mais importante no momento é o Fluminense continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu acho que os jogadores, a diretoria e o técnico e a sua comissão deveriam estar dormindo e acordando pensando nisso. Não na merda do ego na frente do Fluminense. E eles colocaram o ego na frente do Fluminense. As 3 situações que eu te falei erraram e prejudicaram o Fluminense nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu espero que não custe a permanência na Série A. Vamos começar falando sobre o Marcelo. Antes da gente continuar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. Marcelo Tio Elvio, ídolo incontestável da torcida do Fluminense. Um cara que é um gênio da bola, um gênio do futebol. Sendo que, por outro lado, é um perninha, né? Como o mundo da bola diz, um perna. Um cara que é difícil de lidar. Um cara que se acha uma estrela maior do que ele é. Um cara que tem um relacionamento difícil com as pessoas de dentro do clube. Algumas pessoas, né? Isso foi o que saiu na notícia. E tudo bem. É o jeito do Marcelo. Quando o Fluminense contratou o Marcelo, o Fluminense sabia das qualidades do Marcelo e também sabia dos defeitos do Marcelo. Como qualquer outro jogador. Eu não sou perfeito, você também não é perfeito, o Marcelo também não é perfeito. Ele tem esse erro dele, esses defeitos dele. E tudo bem. Eu não tô nem aí. Eu não quero que o Marcelo chegue no CT e fique abraçando todo mundo. Eu não quero que o Marcelo fique tirando foto com todo mundo abraçado. Eu não quero, eu tô nem aí pra isso. O Marcelo é pago pra jogar futebol. E o que eu quero dele é que ele entre em campo e honre a camisa do Fluminense. Ponto final. Quando um jogador ele para de fazer isso, já não serve. Quando o jogador ele entra em campo sem honrar a camisa do Fluminense, ele não serve. O que o Marcelo fez foi muito grave e ele errou por causa do ego dele. Eu já sabia que o Marcelo e o Mano já não se batiam há muito tempo. Estavam quase sem se falar no treinamento, no CT, sabe? O Marcelo estava realmente engolindo ali, estava suportando o Mano Menezes e o Mano Menezes suportando o Marcelo. E o que não entra na minha cabeça, quer dizer, já entrou, depois que eu montei o quebra-cabeça eu entendi, que eles simplesmente fuderam o planejamento do final do ano do Fluminense, esses últimos 6 jogos, que ninguém estava planejando isso, jogaram uma bomba. Já tá assim, no meio de uma guerra, né? Já tá
tudo muito ruim dentro do Fluminense. Os caras, por causa do ego, simplesmente pegaram uma bomba e jogaram lá dentro. Puf, uma bomba, pra piorar a situação. O que aconteceu? Marcelo, em um jogo importantíssimo pro Fluminense, onde o Fluminense precisava vencer o Grêmio, o Fluminense vencendo por 2-1, não podia tomar gol, o Mano chama o Marcelo pra fechar a casinha, porque sabe da qualidade do Marcelo, e se o Mano chamou o Marcelo é porque o Mano entende que o Marcelo é importante naquele minuto do jogo. Não importa se o Marcelo ia jogar 1 minuto, 10 minutos ou 5 segundos, ele é pago pra isso. Ah, mas eu sou muito estrela, não posso ficar no banco? Não, eu nem acho que o problema seja esse, porque o Marcelo já estava entrando no final dos jogos. Normal. O Mano já estava colocando ele no finalzinho ali pra segurar e tava indo bem o Marcelo. O Fluminense ganhou ponto. Agora, eu não lembro qual foi o jogo, acho que foi contra o Atlético Paranaense, que o Marcelo chuta a bola pra lateral, ou então pede a bola. Aconteceu um lance desse agora recentemente, você vai lembrar, provavelmente, eu não lembro exatamente qual foi o time. Eu sei que o Marcelo foi essencial no final do jogo pra segurar o resultado. E era pra ele fazer exatamente isso contra o Grêmio. Mas o que ele decide fazer? Não me encosta. E eu assim, o Marcelo, ele pode estar até certo em o Mano querer fazer médica à torcida. Porque realmente, poderia ser isso. De repente o Mano queria fazer médica à torcida. E o que tem? Qual é o problema disso, Marcelo? Qual é o problema dele te abraçar e te encostar na hora de você entrar em campo? Se você não gostou, se você não tivesse, não gostei disso, você tem que chegar no vestiário e xingar ele, manda ele pra aquele lugar, manda ele tomar caju, manda ele fazer o que você quiser. No vestiário, que não tem ninguém vendo, não tem câmera. Ou então você chega no CT no outro dia e descasca com ele, discute, fala, não quero que você me encoste mais, que você é um safado, eu vou ficar aqui até o final do ano, vou ajudar o Fluminense, mas eu contigo não falo mais. Acabou. Beleza. Futebol é assim. Futebol tem esses lances, acontece isso, essas brigas, normal. O que a torcida não estava entendendo é por que o cara, ele não aguentou mais 6 jogos. Ah, Carlos, mas não foi o Marcelo que pediu pra sair. Aí a gente vai pra outro pilar dessa conversa, desse vídeo. Então você entende que o Marcelo, ele poderia naquele momento ali contra o Grêmio, engolir o sapo, deixar o Mano encostar nele. Houve a orientação do Mano, entra em campo, ajuda o Fluminense, lá depois você resolve com o Mano. Em casa, lava roupa suja. Não é na beira do campo, pra todo mundo ver a merda que tá. Primeiro ponto. Então o Marcelo errou aí. O ego dele atrapalhou o Fluminense. O Fluminense foi lá. Aí o que ele fez? O Mano Menezes chamou o John Kennedy. Aí ele bota John Kennedy e Marquinhos. Ele queria defender o time, fechar a casinha, ele botou mais um atacante. O John Kennedy é -1 dentro de campo. O Fluminense toma o gol. Toma pressão, pênalti. E gol de empate do Grêmio, que pode custar no final do campeonato. O Fluminense pode precisar de 2 pontos para ficar na Série A e não tem por causa desse jogo. Pode acontecer. Então grave bem. O que o Marcelo fez foi grave por causa do ego dele. Tá? Segunda coisa. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que o Mano Menezes falou depois de tudo que aconteceu depois do jogo. Ele foi para a coletiva e olha só o que o Mano Menezes falou. Presta bem atenção. Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Então coloquei JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída, que ano tinha acabado, né, de sair. Sempre tivemos uma saída por lá. E não acho que foi porque ele entrou que o time teve nenhum tipo de problema. Queria saber de você, além dos desfalques que o Fluminense tem, se esse entrevero entre você e o Marcelo pode afetar o restante da temporada do Fluminense. Obrigado. Perfeito a pergunta. O jornalista pergunta. Eu quero saber se esse... Basicamente é isso, né? Quero saber se esse problema entre você e o Marcelo vai prejudicar o resto da temporada. Olha o que ele responde. Eu acho que essas coisas a gente tem que resolver internamente, porque assim o futebol ele é feito dessas coisas também, às vezes não tão agradáveis, né? Mas como a gente já tem experiência suficiente, a gente vai saber resolver isso internamente. Eu vou botar para você escutar de novo o final, olha só. Já tem experiência suficiente, a gente vai saber resolver isso internamente. A gente vai saber resolver isso internamente. O que eu entendi quando eu ouvi o Mano falar isso? Falei, bom, existe um problema, mas eles vão sentar e vão resolver,
vão se engolir, né? Os dois vão se engolir, vão se aturar para o bem do Fluminense. Porque o Marcelo era importante até o final da temporada também. Assim como o Mano também tá sendo importante. O Mano tá dando pontuação pro Fluminense sair e ficar longe da zona de rebaixamento. Você gosta ou não do Mano. Eu odeio o jeito que o Mano joga. Odeio, acho covarde, medroso. Mas ele tá ajudando o Fluminense a não cair. Isso você não pode discutir. É só olhar os números. O Fluminense estava em último quando ele chegou. Último. O Fluminense está em 13º agora. Os dois são importantes. Os dois eram importantes até o final da temporada. E aí, quando o Mano fala isso, o que eu imagino? Bom, eles vão sentar. O nosso querido amigo, né? E ótimo gestor, Mário Bittencourt, vai chamar os dois pra sentar e vai falar assim, ó. Eu sei que você não gosta dele, eu sei que você não gosta dele. Senta os dois aí. Preciso de vocês dois até o final da temporada. Se aturem, faz o que for pra gente não cair. Trabalhem. E no final da temporada a gente conversa de novo e tenta se resolver. Se não se resolver, a gente vai chegar em comum acordo. Ótimo. O contrato do Marcelo ia acabar agora em 2025. Faltando o quê? 2 meses para acabar o contrato do Marcelo? Poderia chegar. Sentava, o Mário chegava com os dois. Falava assim, ó, beleza, Marcelo, e aí? Ah, o Marcelo também já não tá querendo muito, porque o Marcelo até então não deve ter feito questão, né? Porque foi em comum acordo a quebra de contrato, que se o Marcelo quisesse ficar, ele ficava, irmão. Quando o jogador quer ficar, ele tem contrato, ele vai ficar. Ele fala assim, não. Eu vou sair? Claro que não. Ah, quer que eu saia? Então paga a multa, Fluminense. Se ele quisesse ficar, o Marcelo faria isso. É por isso que eu falo. Todo mundo teve culpa. Todo mundo foi culpado. E é um amadorismo impressionante. Um amadorismo que levou o Fluminense a chegar a esse ponto. De campeão da Libertadores a brigar para não cair para não cair no Campeonato Brasileiro. Amadorismo. Eu só vejo dessa forma. Porque assim, tudo bem, eu até concordo que o Mário Bittencourt, né, com certeza ele chegou em um momento que ele falou assim, cara, não dá, tá todo mundo reclamando do Marcelo, tá uma merda aqui dentro, o Marcelo só tá estressando todo mundo, tá conturbando o ambiente, vamos deixar na mão do Mano Menezes. Beleza. Eu não acho certo isso, um jogador do tamanho do Marcelo ser tratado dessa forma. Ah, mas o Marcelo é um pela-saco, o Marcelo é um perninha, o Marcelo é não sei o quê. Cara, presta bem atenção. A gente não tá falando de um jogador. Ele tá falando de um clube. O que você acha que gerou essa quebra de contrato do Marcelo? Assim, dentro do clube. Tu acha que tem jogador ali que tá satisfeito? Deve ter jogador ali puto. E quando eu falo jogador puto, eu não tô falando de jogador de banco não, tá? Eu tô falando de Ganso, de Ares, de Cano, jogadores importantes pro elenco. Felipe Melo, que ele tem uma certa liderança ali, Martinelli, né? O Lima, o Keno. Será que esses jogadores ficaram felizes com a saída do Marcelo? Não sei. Eu sei o que a torcida agora entrou num caos, dividiu a torcida de novo, né? Que você, quando acontece esse tipo de coisa, você divide a torcida, você divide o elenco e acontece esse tipo de coisa. Sem necessidade nenhuma. Que era só sentar com os dois e falar assim, ó, eles vão ter que se engolir, irmão. Para o bem do Fluminense, tá todo mundo aqui querendo a mesma coisa, né? Que o Fluminense não caia. Então vamos trabalhar para não cair. No final da temporada a gente conversa e decide o que vai fazer. E aí você fazia uma festa pro Marcelo, sabe? Marcelo, ó, cara, assim, não tá dando mais, tá? Infelizmente, a gente não vai poder renovar o contrato. A gente, pô, tem um carinho enorme por você, né? Respeita. Vamos fazer uma despedida para você aqui. E, cara, segue seu rumo. Acabou, irmão. Acabou, a torcida vai ficar feliz, que vai falar assim, ah, beleza, o Marcelo não quer mais, né? O clube também entende que já chegou o fim de ciclo pro Marcelo, e ótimo. O Marcelo fechou o ciclo dele no Real Madrid. Vê se teve esse problema todo, não teve problema nenhum. Agora, o jeito que saiu o Marcelo mais atrapalhou do que ajudou. Pode ter certeza disso. Mais atrapalhou do que ajudou. Então eu acho que faltou jogo de cintura da diretoria de conseguir resolver esse problema. Eu acho que o jeito que foi resolvido pode atrapalhar mais do que ajudar. Esse jeito de, vamos mandar logo ele embora, acabou. Beleza, vamos cortar logo o mal pela raiz. Eu acredito que isso tenha caído como uma bomba dentro do clube. Tudo isso por causa de quê? Por causa de ego. Ego do Marcelo, ego do Mano Menezes, falta de jogo de cintura da diretoria. E é isso, galera. Bota nos comentários o que você acha sobre essa situação. Quero saber a opinião de vocês.
Deixa o like aqui no vídeo para ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma notícia sobre o Fluminense. Tamo junto, saudações tricolores e até o próximo vídeo.